Sejam bem-vindos ao Farol Podcast, meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Marcelo. Somos três amigos que se reúnem semanalmente para fazer grandes perguntas e tentar respondê-las. Hoje no Farol Podcast o nosso tema é o que é imaginação? É a pergunta que a gente vai tentar responder ao longo de uma conversa e no final dela a gente vai retomar essa pergunta para tentar chegar num certo acordo ou uma decisão final a respeito do que seria imaginação. A gente sempre faz isso por aqui no Farol Podcast. Então, primeira coisa, vamos tentar responder essa pergunta logo de cara, tentar dar uma resposta para a gente iniciar essa discussão. Por que a gente está falando de imaginação? Por que é importante? Quem quer começar falando a respeito? Cara, para esse episódio de imaginação, eu peguei alguns psicólogos de desenvolvimento, e principalmente que lidam muito com crianças, que é o Vygotsky e o Piaget. Inclusive, eu gosto muito de Piaget. Tem teorias muito interessantes. E eles falam de imaginação de um jeito quase que oposto. Porque, em resumos, para o Piaget, a imaginação seria uma resposta da assimilação da criança com o mundo ao seu redor. E ele usando essa ponte com a inteligência, porque para Piaget é uma forma de inteligência, de pensamento, para remodelar o mundo e tentar entendê-lo de uma forma possível. E adulto ele vai refinando isso, mas meio que assimilando de outras formas. E pro Vygotsky também seria meio que uma reconstrução da realidade. Então, com base em tudo que a criança escutou e viu na vida e escutou de histórias, de conversas, ele usa esse material para remodelar a imagem, tipo, a realidade também, convivências. Eu gosto muito da visão do Vygotsky, só que eu não consigo não pensar que também Piaget acertou no ponto de a imaginação seria uma resposta da remodelação da realidade para uma melhor assimilação, porém tem muita base de experiência vivida. Que eu acho que o Piaget pecou um pouquinho nessa parte. Que eu acho que ele pensou muito no mundo, não tanto no indivíduo. E eu acho que quando a gente vê muitos artistas, principalmente artistas, quando eles vão criar, eles colocam muito de si e da forma que eles veem o mundo em suas obras. Então, por exemplo, Van Gogh, ele via o mundo do jeito que ele pintava. Ponto. Os escultores, eles viam a pedra daquele jeito. E não necessariamente eles assimilavam a pedra daquele jeito. Então, eu acho que para mim a imaginação seria uma resposta dos dois. Que é a inteligência do ser humano remodelando a realidade com base em experiências que ele já teve. Ok. É bem interessante. É bem interessante mesmo. Eu juntaria Por que você acha que a gente está discutindo aqui sobre imaginação? Por que você acha que é importante? Cara, eu diria que é importante porque a imaginação ela é uma faculdade humana que está impressa na nossa alma, né? Ela é ali a ponte entre os nossos sentidos e o nosso intelecto. Então, toda vez que, por exemplo, se eu falar para você agora, não pense em elefantes, imediatamente você pensou em elefante, certo? Esse elefante que você está pensando agora, ele não é necessariamente um elefante real, mas ele é uma representação de um elefante que você criou na sua cabeça. E isso funciona não só para animais, mas para tudo. Tudo em que você pensa começa a partir de uma impressão imaginativa que é formada pelo seu intelecto a partir das suas experiências concretas, né? Então, aquilo que a gente é capaz de imaginar determina aquilo que a gente é capaz de pensar. Então, a importância de falar de imaginação está em justamente entender como nós imaginamos algo e a influência que tem o nosso imaginário, o nome disso, né, esse banco de imagens, de fantasmas, né? O termo aristotélico, inclusive, é esse, porque fantasma originalmente significava aparência. Esse banco, né, de imagens, ele é o que determina não só a nossa capacidade de fazer conexão entre conceitos, mas até coisas como a nossa capacidade de sentir empatia. Então, a importância da imaginação está aí. Essa definição que você trouxe da imaginação como sendo o meio termo entre a sensação e o pensamento mais concreto é aristotélica, né? Ela está no De Anima do Aristóteles, está no tratado dele sobre a alma, porque para o Aristóteles ele entendia que a imaginação era uma função, um movimento da mente, que mente e alma são quase sinônimos ali para Aristóteles, embora ele falava que a mente estava dentro da alma também. A alma é esse princípio ativo que governa a gente, né? Que governa nosso corpo.
Eu entendo que imaginação é muito importante, porque justamente por fazer essa ponte, como você mesmo disse, porque quando a gente está experienciando a nossa vida, a gente precisa ter algum tipo de função psíquica que organize a informação que a gente está captando do externo. Porque é muita informação que a gente recebe o tempo inteiro de todo o ambiente que a gente vai, de todas as pessoas que a gente conversa, de todos os ambientes que a gente visita, de tudo que é dito pra gente, de tudo que a gente guarda como memória, do que a gente guarda e como vai guardar como memória. E a imaginação, ela precisa ser essa função que ela vai começar a organizar minimamente essa informação sensorial que veio pra gente, né? Sim. Aristóteles falava que os sentidos não erram, eles são precisos, né? Uhum. Existem ali, pode existir ali Isso cria uma certa... treta. Isso é uma boa treta ali, né? Mas pro Aristóteles, na visão aristotélica, era os sentidos não erram, mas a imaginação ela pode ou não ser factível, né? Sim. E é muito mais provável que ela não seja, porque a maneira como você se recorda vivamente de uma memória que você teve, nunca jamais será 100% como era, como aconteceu. A função da imaginação está em você tentar extrair, por meio dessas visões que você traz à tona, algum tipo de sentido que carrega um significado para você poder agir. Então a imaginação fazendo essa ponte. Então se a gente pegar alguns psicólogos, que o Marcelo trouxe um pessoal que Piaget, Vygotsky, que são psicólogos do desenvolvimento. Se a gente pegar uns psicanalistas, como Freud, como Jung, eles vão falar que a imaginação ela é um processo que gera a fantasia. Então a fantasia é o produto da imaginação. A fantasia é a imaginação organizada. Então você pega um monte de... A imaginação por si só ela pode ser consciente ou inconsciente. A fantasia também. Sim. Na visão psicanalítica da coisa. Então, para os freudianos e principalmente para os junguianos, e muito mais nos junguianos do que nos freudianos, a imaginação é o começo, é a pedra angular de onde vai sair um pensamento mais concreto. Então ele também se associa ali com Aristóteles nessa maneira. É literalmente uma ponte. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nossos sonhos evocam essas fantasias produzidas, elas são organizadas, embora não pareçam seguir um fluxo temporal, espacial, não seguem leis da física, não servem um sentido cronológico específico, mas elas se aproveitam do fato da nossa consciência estar rebaixada, ou no caso, inoperante naquele momento, para poder trabalhar questões que nós vimos durante o dia. Então tem aquela ideia de que você dorme com a pergunta, você vai dormir com a pergunta e acorda com a resposta. Porque a sua imaginação vai produzir fantasias para tentar elaborar uma questão que você precisa resolver. Pode ser uma questão de muitos anos atrás, pode ser uma questão recente, pode ser algo que você precisa saber, pode ser algo que te dá uma curiosidade no qual você tem interesse. E a imaginação ela é esse princípio de organização de todas essas funções, né? Então quando a gente pensa num inconsciente, a partir da ideia de que Freud toma do inconsciente, que Jung vai explorar e vai expandir, a gente está falando de um ambiente que é só imaginação. Ou é puramente fantástico, né? Aquela fantasia, né? Por isso que crianças que não são tão conscientes quanto adultos, né? Elas têm mais fantasia do que pensamento racional, concreto, né? E o Jung já falava que isso dá um certo aspecto, uma certa... Adultos, principalmente ali, certos cientistas gostam de deixar a fantasia um pouco de lado, porque é como se você estivesse reduzindo ela a uma produção infantil, né? Então falar dela não seria tão útil, porque é coisa que criança faz, né? Mas tem muito significado naquilo, porque se a gente for pegar na evolução da nossa espécie, por assim dizer, teve um momento onde a gente era pura imaginação e fantasia, que era quando a gente não tinha consciência nenhuma, que inclusive é uma noção que o Jung vai falar que o nosso inconsciente ele é apenas natureza, ele é força natural. E o Aristóteles vai dividir imaginação entre uma imaginação sensorial e uma imaginação mais cognitiva, mais discriminatória. Que essa daí os seres humanos, apenas os humanos são capazes de fazer. E aquela sensitiva todos os animais têm, porque é a resposta que eles dão aos múltiplos instintos que eles têm. Sim. Seria tipo o sentido da aranha, por exemplo, que é tipo detectar perigo.
É algo assim. Seria algo Exato. isso, tipo, a onça que escuta um barulho e já pula. Então, a imaginação é algo muito antigo. É Sim, algo sim. muito, muito antigo. A nossa consciência veio bem depois, na verdade. Sim, eu gosto muito de ter comigo que a imaginação é meio que o que torna a gente mais humano, que é a inteligência sendo usada de uma maneira diferente e meio que provando pra gente que a gente não apenas existe nesse mundo de maneira tátil, mas a gente também consegue moldá-lo. E a gente até consegue criar realidades diferentes, porque, como eu mencionei antes, a imaginação da criança evolui para a imaginação do adulto. Um adulto não necessariamente vê uma cadeira e imagina um castelo, mas ele consegue ver uma vaga de emprego e imaginar um futuro dele nessa vaga. Sim. É uma coisa um pouco mais elaborada e não tão lúdica, como você falou. Não, é uma coisa um pouco mais real. Só que mesmo assim você ainda tá moldando a realidade. Então, defina real, né? Porque uma coisa mais real. Eu acho que justamente por não ser real é mais interessante da gente focar. Porque, por exemplo, uma visão que a gente tem de futuro nunca é real. Uhum. Porque não é o presente. Só o Sim. presente é real nesse sentido. Exato. Aí, entre outras 15 mil discussões Sim. diferentes, mas partindo até de um certo senso comum, o presente é real, o passado já não existe mais e o futuro ainda está por ser realizado. Ele é uma promessa constante que vai se realizando, ele vai se tornando presente. Então, se eu tenho uma visão de futuro, ela é uma visão imaginativa. Sim. O tanto que ela é imaginativa depende do como que a gente está utilizando a nossa função imaginativa para organizar as nossas fantasias, mas todo ser humano depende de uma fantasia para poder acordar na cama e ter o mínimo de vontade para fazer o que precisa fazer. Né? A esperança vem justamente da comparação imaginativa entre o agora e o futuro. Isso. Sim. Entre quanto você está próximo, por exemplo, dos seus sonhos, né? Sonhos não apenas daqueles dormindo, mas os acordados também, que todo mundo tem. Sim. Sim. Isso vai, inclusive, de encontro com o que o Northrop Frye fala no livro dele, o Imaginação Educada. Porque ele fala lá que você tem 3 níveis que o ser humano atravessa na sua interação com o mundo, né? O primeiro nível é o nível de contemplação, aonde ele percebe o mundo exterior, percebe que esse mundo e ele são entes separados, por assim dizer, né? Existe o eu e existe o não eu. E junto com essa percepção vem também uma percepção de gosto disso, não gosto daquilo, e normalmente o caráter determinante daquilo que nós vamos aprovar, né, dentro das nossas experiências, é a semelhança que aquilo tem conosco. A partir disso, nós construímos um mundo humano, né? Então nós pegamos ali a floresta, cortamos as árvores, separamos elas em tábuas, construímos uma casa, fazemos um cercadinho, plantamos, né? Isso é a construção de um mundo humano. E é a partir da correlação entre o mundo humano e o mundo natural, justamente que a imaginação acontece. Então, essa projeção do mundo, de mundo que você faz, né? Esse exercício imaginativo de olhar para frente e falar, esse aqui é o mundo, eu estou trabalhando porque eu estou vendo que isso aqui vai acontecer, é justamente a operação imaginativa que liga um mundo possível ao mundo atual, né? Então, é sempre a imaginação parece sempre ser um trabalho de associações, Sim. né? Então você fala, olha, se eu cavar essa parede aqui todos os dias, no final, em um ano eu posso ter um túnel, por assim dizer. Então, é isso. É interessante que é sempre uma expressão do possível. E essa expressão do possível, ela é extremamente necessária. E ela determina, inclusive, muitas das coisas que nós fazemos, normalmente, antes de tomar uma decisão, a gente já tomou ela 100 vezes na nossa cabeça. É só porque a gente não realizou ela ainda, né? Inclusive, isso é interessante porque isso acaba influenciando muito de quem a gente é. Às vezes, uma pessoa ela pode não ser uma pessoa violenta em ações, mas a cabeça dela é 100% violenta o tempo todo. Né? Tem um eixo moral ali só impedindo com que ela faça tudo o que ela quer. Exato, o que significa que o que acontece na nossa imaginação não é só um devaneio, aquilo tem uma consequência concreta. O mais interessante disso tudo é que o nosso cérebro não consegue distinguir entre uma fantasia e uma realidade. Sim. Ele não tem essa... Ele não distingue. Então, por que você fica estressado com um pensamento imaginativo seu? Então, por exemplo, imagina que
você tá namorando e sua namorada ou seu namorado acaba saindo sem você com amigos e você te dá uma neura que você acha que a pessoa tá te traindo. Sim. Isso você não sabe se aconteceu, Não. mas você girou uma fantasia na sua cabeça e você tá todo estressado como se estivesse acontecendo. Por quê? Sim. O seu cérebro não vai distinguir. Isso é interessante. Por que o cérebro não consegue distinguir apropriadamente entre a fantasia e a realidade? Porque a distinção entre fantasia e realidade é uma distinção nova. É uma distinção recente que o ser humano aprendeu a ter. Sim. Jung vai falar pra gente que nós vivemos um sonho. E que de vez em quando a gente chega na realidade. Ele pega um pouco disso de Kant, que a gente não consegue atingir a realidade de fato. A gente tem 200 mil vieses por trás da gente e eles são todos fantasiosos, né? A gente gera 1001 fantasias. Cada ser humano tem 1001 fantasias e tem uma grande fantasia maior que agrega todas as outras que vão coordenando a pessoa. Pode ser consciente ou inconsciente. É de onde vem aquela frase do Jung muito famosa, né? Se você não fizer um trabalho interno, você vai achar que está sendo guiado pelo seu destino, quando na verdade é só você mesmo se guiando com fantasias que você nem sabe de onde vieram e que você pode descobrir de onde vieram. Então, essas fantasias, como vocês bem trouxeram agora, tem pessoas que têm muitas fantasias na cabeça dela que guiam essas pessoas e elas apenas não têm a capacidade muitas vezes de colocar na prática, às vezes por uma falta de conhecimento prático ou às vezes por medo. Sim. Que inclusive é por essa constatação que o Nietzsche vai falar pra gente que muito daquilo que a gente chama de moralidade é apenas subserviência a um conjunto de normas estruturada que foi colocada num código penal, por exemplo, né? Você só não faz aquilo que está na sua imaginação muitas vezes porque alguém te coíbe de fazer isso, porque você vai preso. Se tirassem aquilo ali, se todas as estruturas sociais caíssem ao mesmo tempo e a gente entrasse num total estado de anarquia, aí sim a gente viria o total poder imaginativo e fantasioso do homem a toda força. O que talvez Com todo tipo de desgraça e maravilhas também muitas vezes acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Eu ia até comentar sobre isso, que imaginação muitas vezes, como várias coisas na vida, é tudo uma faca de dois gumes. É tudo yin yang, por assim dizer. Que tem muito aquela frase quase que pejorativa, que é a pessoa que vive muito no mundo da lua. Que ela vive muito na cabeça dela, muito na imaginação, e não tanto no físico, no agora. E tem muita gente, a maioria das pessoas tendem a falar isso de um jeito pejorativo. Principalmente quando você não se é mais tão criança, assim. Tão novo, assim, depois de uns 5, 6 anos. Que é esperado que as crianças fiquem um pouquinho mais no mundo da lua. Sim. Porém, muito do que a gente vive hoje, tem hoje, é graças a pessoas que estiveram no mundo da lua. Sim. Se não fossem as pessoas que, tipo, eu assim, cara, e se eu não precisasse remar pra estar num barco e esse barco fosse mais rápido? Se eu colocasse um pedaço de pano aqui nessa parte de madeira, como é que faria? Porque existe o vento. E aí? Pô, mas tá meio lento ainda. E se a gente fizesse outras coisas? E tipo assim, tava no mundo da lua. Provavelmente é muito engraçado ver que como pessoas criativas, sejam elas cientistas, artistas, inventores, elas são vistas como loucos. Que tipo, tá vendo um mundo que não necessariamente existe agora. Tá vendo um futuro. E aí, às vezes muito brilhante. E a gente deve muito a esse tipo de pessoa. Muito, muito mesmo. Graças a esse tipo de pessoa, por exemplo, a gente consegue ter uma população tão grande por causa do trigo. Que alguma pessoa falou assim, pô, o trigo ele consegue substituir muito alimento, então a gente não precisa se preocupar tanto com o alimento, porque agora existe o trigo. Mas é loucura, não tem como fazer trigo tanto em massa assim. Hoje em dia. O homem na lua, celular e várias outras coisas. Porém, ao mesmo tempo que a imaginação ela consegue ser uma coisa muito maravilhosa que distingue a gente dos outros animais, ela também é algo que pode ser usado pro mal em si. Claro. Venenos, tortura. A maior parte da tecnologia que torna a nossa vida fácil hoje, ela foi criada com o objetivo explícito de matar o maior número de pessoas possível, Sim. né? Cara, até falando, quem lembrando do episódio de ciência, que a gente comentou sobre Einstein e Oppenheimer, eles estudaram tanta energia nuclear por causa da energia limpa que poderia ser. E resolver um certo problema energético. Sim. Não depender tanto da natureza em si. Mas uma outra pessoa falou assim, e se a gente usasse pra matar os outros?
Porque a imaginação é muito esse reino do e se. Sim. E algumas pessoas tentam tornar esse se real, outras não, que seria, eu acho, talvez o negativo do que vive o mundo na Lua, que você comentou. Que imagina muito, mas não tem a capacidade prática, ou a oportunidade, ou não cria essa oportunidade para fazer aquilo real. Mas tem outras pessoas que criam e nem sempre elas são tão éticas. Eu acho interessante pegar essa ideia do potencial criativo do ser humano, porque entrando um pouco em psicologia da personalidade, a capacidade de imaginação é padronizada em todo ser humano. Não tem ninguém que não tenha imaginação. Embora existam, por exemplo, certas situações onde uma pessoa ela acaba nascendo com uma capacidade do cérebro de elaborar imagens mentais um pouco mais reduzida, né? E aí você tem a fantasia, né? Que é o nome que é a dificuldade de você gerar uma imagem mental, né? Tem pessoas que têm memórias vívidas e hiperfantasia, que é o nome, né? Então você imagina uma maçã, né? E a pessoa imagina uma maçã como se ela estivesse vendo na frente dela. E tem pessoas que não conseguem imaginar nem com cor. Vem cinza e vem meio borrado. Que é essas pessoas que, às vezes, são pessoas que têm dificuldade, às vezes nem sonham. E às vezes elas sofrem muito por isso, né? Que você vê a dificuldade de você viver sem uma imaginação tão vívida. Mas Isso, inclusive, tem um nome, né? Perdão. A fantasia é o nome dessa condição. É o que você acabou de falar. Desculpa, não ouvi, perdão. Falei agora. Mas existe um traço de personalidade chamado abertura para experiência. Pessoas... os traços de personalidade, eles são quantitativos. Então você tem uma pontuação dentro deles, né? O que eles medem é um misto de suas experiências de vida, seu condicionamento social, seus hábitos e a sua biologia. Então existem áreas do cérebro associadas com esses traços e tudo mais. Pessoas abertas à experiência usam muito mais a imaginação. Elas trabalham no mundo da imaginação. Elas são muito imaginativas, são muito fantásticas, não no sentido de você ser uma pessoa fantástica, mas no sentido de produzir fantasias. Elas tendem a ser pessoas mais criativas, principalmente quando você está nos níveis mais altos do traço. Elas normalmente são pessoas que gostam muito de arte, elas gostam muito de fazer um rolê para o museu. Conversas, ideias. São pessoas que têm uma tendência a viver nesse mundo da lua, né? Então elas gostam de abstrações, elas gostam de se sentir cognitivamente desafiadas, né? E tem muito, muito a ver com imaginação. Então, pessoas que não são tão abertas, pelo contrário, elas não gostam muito de perder tempo, porque elas são pessoas que são mais concretas. Então elas são pessoas mais pé no chão, mais focadas no real. Então elas podem até ver um valor em produções artísticas, arte e tudo mais, mas elas não vão interagir muito com aquilo, ou se interagem, música, por exemplo, essas pessoas, é apenas fundo, música de fundo. Elas não vão se emocionar com uma boa música, entendeu? Enquanto que pessoas muito abertas se emocionam o tempo inteiro. Elas têm reações físicas com música e tudo mais, e outras obras, gostam de ler, gostam de fantasiar, gostam de experimentar novas vidas e tudo aquilo, né? Então, as pessoas com níveis de abertura à experiência mais altos, elas também estão correlacionadas com um QI maior, normalmente. O que não significa que ter um nível de abertura mais baixo, ser essa pessoa mais concreta, tem um QI menor. Essa correlação não existe. É apenas uma correlação de quanto mais alto o nível de abertura, mais alto provavelmente é o QI da pessoa. Então, quando você pega uma pessoa muito aberta, ela provavelmente vai ter um QI muito alto, a gente entra naquele domínio do gênio. O gênio é aquela pessoa que ela vai usar a imaginação dela para gerar essas fantasias que mudam o mundo. Sim. Não apenas de um jeito artístico, no sentido de música ou literatura, embora possa ser também, mas também no sentido de tecnologia. Por exemplo, então você pega um Steve Jobs da vida, por exemplo. Você pega até um Nikola Tesla da vida também. O Nikola Tesla, ele era tão impressionante que ele dizia isso, acho que está escrito num livro, acho que tem uma autobiografia dele, onde ele fala que ele conseguia, na cabeça dele, mexer as peças de uma máquina que ele estava tentando montar e conseguia ver no nível do parafuso. Cara, esse é um nível de conhecimento e abstração absurdo. É um nível de funcionamento cerebral mesmo, né? Então a gente tem que encarar que pessoas, né, a gente tem que encarar que existiu toda uma seleção natural para fazer com que pessoas tivessem habilidades específicas para a gente poder sobreviver em diferentes nichos, né? Então a pessoa super aberta, a pessoa super criativa, ela vai ter um nicho específico dela, que é mais difícil de você encontrar, né? Porque normalmente instituições como escola,
faculdade, até mesmo empresas, elas não costumam recompensar pensamento criativo, principalmente em sala de aula, né? Crianças muito criativas que vivem no mundo da lua, elas costumam receber puxão de orelha, né? Você tem que prestar atenção na matéria. Isso. E às vezes elas acabam desmotivadas, né? Então você pode matar o impulso criativo de uma pessoa, né? Isso acontece muito. Sim. E essas pessoas, esses gênios, por assim dizer, existem diversos fatores de por que eles são assim, tem muito funcionamento biológico envolvido, tem muito também condicionamento social envolvido também, e tem também aquela capacidade, porque assim, muitas pessoas têm esse potencial, mas não usam. Sim. Então, assim, junto, o gênio, ele também tem que ser uma pessoa que persevera muito para poder tirar a fantasia da cabeça dele e mostrar para a sociedade, olha só, isso importa. Sim. E isso é uma luta constante de pessoas que são criativas, né? E acho que vale a pena fazer um pequeno parênteses para falar um pouquinho sobre criatividade, que a gente falou sobre imaginação, a gente falou sobre fantasia. O que é criatividade? A criatividade é a capacidade de você usar, de você criar, gerar fantasias e usar a sua imaginação de maneira nova. Então a maneira criativa envolve aquilo que é novo, né? Então existem diversos psicólogos que interpretam criatividade de maneiras um pouco diferentes. Então, dependendo de como você interpreta criatividade é algo que todo ser humano tem, e de maneira inata, né? Porque todo mundo é capaz de trabalhar ideias de maneiras novas, por assim dizer. Então, aí meio que vira a criatividade como sendo algo que todo mundo tem. Essa não é uma visão que me agrada, porque se todo mundo tem, ninguém tem. Porque a criatividade, sendo diferente de imaginação, criatividade não é uma função psíquica. A função todo mundo tem. Mas criatividade, se criatividade é fazer o novo, se todo mundo faz o novo, ninguém está fazendo nada novo. Sim. Então, esses gênios, essas pessoas criativas, elas estão num nível de abertura, experiência de QI que estão muito altos. E algumas pessoas se incomodam de ouvir isso porque tem aquela ideia, aquela noção comum, socialmente aceita, para ninguém ficar tristinho e chateado. Romântica até. Idealista, de que todo mundo é criativo, de que todo mundo tem capacidade criativa, todo mundo pode ser artista se quiser. Não, desculpa. O que é muito, muito, muito improvável que isso seja real, tá? De acordo com evidências mesmo científicas, né? Então, é muito, muito difícil, porque criatividade realmente é uma daquelas coisas que o funcionamento do cérebro dessas pessoas é um pouco diferente. Elas têm certas funções que são mais aguçadas, né? Então elas têm uma inibição latente menor, né? Elas inibem menos estímulos do ambiente, porque elas prestam mais atenção naquilo que ninguém mais presta atenção, que é um dos motivos de por que elas são criativas. Elas têm uma memória de curto prazo mais avantajada, alguns estudos indicam, o que pode indicar por que elas fazem conexões tão interessantes com aquilo que elas acabaram de ver, que elas já pegam um negócio, já conecta com alguma coisa, já vai, guarda ali, não sei o quê. E essas pessoas, esses gênios, como o Marcelo falou também, que é o que foi também uma descoberta que, psicopatologicamente falando, esses gênios não deveriam existir, porque o nosso funcionamento cerebral está adaptado para o mundo que a gente vive. Sim. Então, assim, algumas pessoas podem imaginar assim, isso é muito injusto, né? Algumas pessoas nascerem hiper mega criativas e com QI alto, e a maioria da população nasce com QI mediano e não é criativa. Porque assim, você pode estar até pensando, no meu trabalho eu sou muito criativo porque eu faço as coisas assim, mas o seu trabalho está habituado a fazer isso. Com aquilo que você se habitua a sua vida inteira, eventualmente você vai criar alguma coisa nova a respeito disso. Uma pessoa verdadeiramente criativa, você bota ela em qualquer ambiente e ela está produzindo 1000 ideias novas, que ninguém nunca pensou. Isso que é assustador, porque não precisa nem ter o hábito. Ela tem o hábito de pensar as coisas novas. E você pode achar que é injusto, mas na verdade tem um risco muito grande, porque primeiro, elas têm 200 mil ideias passando pela cabeça delas o tempo inteiro. Lado negativo. São 200 mil vozes na cabeça dela o tempo inteiro. É por isso que algumas pessoas já encontraram, como o Marcelo falou, elas são chamadas de loucas desde Platão. Platão já mencionava pessoas artistas como provavelmente, né, tem essa ideia de que eles falam, eles recebem as musas, né? Eles são proféticos, por assim dizer, né? Não, inclusive, o termo idiota era para descrever essas pessoas. Exato. Então, assim, essas pessoas, existe um paralelo interessante entre certas psicopatologias e essa criatividade. Não está muito longe, tá? Sim. O cérebro de uma pessoa esquizofrênica com o cérebro de uma pessoa criativa. Sim. Então, assim, quando você pensar, nossa, que mundo injusto, nem todo mundo é criativo. Provavelmente, falando de maneira puramente estatística, não te conheço, você que está assistindo não sei,
Mas falando de... Provavelmente, se você está assistindo meia hora de um episódio onde pessoas estão falando sobre ideias, você provavelmente já tem a abertura alta. Mas assim, se você... Provavelmente, tá? Provavelmente. Uma pessoa que não tem abertura alta já teria desligado no minuto 2. Porque eles estão falando de imaginação, coisas estranhas. Não, pessoas que gostam de experiências abstratas, né? Então assim, mas não sei se você é criativo. Você pode estar pensando que isso é injusto, que muitas pessoas não sejam. E que talvez você também não seja. Mas lembre-se, existe um problema muito grande que essas pessoas sofrem. Primeiro, de falta de reconhecimento das suas próprias ideias. A maioria das ideias que essas pessoas têm não serve para nada. E elas só têm ideias o tempo inteiro. Então, viver no mundo da lua é positivo até certa medida. Sim, como porque, de novo, o nível padrão médio de inteligência e de criatividade não, mas de imaginação do ser humano médio é um nível ideal para você sobreviver. Sim. Essas pessoas estão fora do padrão normal para o qual a nossa espécie se adaptou para a realidade. Elas estão completamente fora, elas sofrem muito. Sim. Nem sempre o flamingo de uma cor diferente é vantajoso. Às vezes elas- ele pode ser elas são caçadas. um perigo pro grupo. Exato, e elas são mais vistosas, né? O Pokémon Shine, né? Ah. Eles são mais vistosos e os predadores pegam rápido. Exato, que é igual o flamingo. Então o flamingo... você morre rápido. Sim, flamingos têm a mesma cor por causa disso, pra ser uma grande unidade. O zebra também é uma grande unidade. Você sabe por que existem poucas pessoas criativas de verdade? Sabe por que a gente produz poucas pessoas criativas, geneticamente falando? Porque elas morrem assim. Sim. Sabe por quê? Porque existe uma associação também com criatividade com extroversão. Muitas pessoas criativas são extrovertidas, o que não quer dizer que você não possa ser introvertido e criativo. Que já teve Mas é muitos mais genes. difícil. É mais comum você ver uma pessoa extrovertida e criativa. Aquela pessoa que se veste de maneira espalhafatosa. Artistas. Ela bota 50 David mil Bowie. cores diferentes na sua indumentária. E sabe o que acontece? Elas morrem. Sabe Elas por são quê? estranhas. Porque elas são estranhas para o grupo delas. Elas não conseguem se encaixar e nós somos seres extremamente sociáveis. E outra coisa, ao longo de toda a nossa história humana, muitos governos, muitos impérios foram totalitários. As pessoas criativas são as primeiras a serem executadas, porque elas são extremamente vistosas. Sim, elas são fora da Então, caixinha. é muito mais adaptativo para o ser humano não ser assim. Por Sim. isso que não tem pouco. Por isso que tem pouca gente assim. Sim. E... Tem um ditado japonês, inclusive, que fala, né? Que o prego que se destaca leva ele martelada. vai dar uma martelada. Isso, E- exato. E um perigo também do pensamento criativo e da imaginação em geral é o seguinte: quando o modo de o operar imaginativo e criativo, ele não está nem um pouco preocupado com verdadeiro ou falso, válido ou inválido. É o possível. Será que é? E você vai. Uhum. E no puxar dessa corda, você é muito passível da pessoa se enforcar. Então é muito comum, inclusive, você ver pessoas que são altamente imaginativas e altamente criativas, que não só têm ameaças internas, ela é uma ameaça para si mesma. Ela Sim. tem comportamentos autodestrutivos, ela tem ilusões sobre a vida que só fazem ela se ferrar. É uma pessoa que é muito mais provável que ela, por exemplo, tenha um ideal que vai prejudicar ela a vida toda, mas que ela se atenha àquilo porque ela acredita naquilo. Então, por um lado, é muito romântico, né? Ser o artista, o poeta, mas quando você para pra pensar no dia a dia daquilo, é só olhar pra vida dos artistas, cara. Quantos artistas não morrem aos 27 anos de E outra idade? coisa, é justamente esse romantismo com os artistas é o que me leva a crer que existem poucos artistas de verdade mesmo, porque nenhum artista que é realmente artista vai olhar pra si mesmo e vai romantizar o que tem ali dentro. Ele vai falar, seja como eu. Nenhum artista quer isso pra ninguém, inclusive. Pra muitos é uma maldição. Sim. É uma maldição ser criativo. É, Boa sorte tentando, desculpa, Marcelo, mas boa sorte tentando monetizar a sua criatividade, cara. Boa eu falo sorte. isso. Muitos dos grandes... A gente tá aprendendo isso do jeito difícil. Olha isso inclusive. aqui. Olha Olha mano, esse podcast aqui. você é um de 12 visualizações. Nós temos... Todo mundo tem um começo, calma lá, todo mundo tem um começo. sei. Mas isso é verdade. É verdade até certo ponto. A gente não tá querendo bater em nós mesmos, mas a gente sabe muito bem que empreitadas criativas ou intelectuais ou artísticas, São difíceis. elas são extremamente complicadas de você fazer funcionar, porque primeiro, é um número reduzido de pessoas que vai prestar mais atenção naquilo, a não ser que o que você esteja falando seja realmente útil para as pessoas, e não apenas fantasias sem nexo algum, o que muitas vezes acontece. E a maioria das músicas que existe no Spotify nunca foi escutada por ninguém. Sim. A maioria das músicas, a maioria dos artistas no Spotify, ninguém nunca ouviu e ninguém nunca vai ouvir. A maioria dos poemas nunca foi lida, a maioria dos livros.
Cara, publicar um livro por si só, você pegar assim, qual fração da população vocês acham que realmente publicou um livro? Primeiro, que terminou um livro. Que terminou de escrever. Porque muitos pensam, quantos começam, quantos terminam, quantos fazem um acordo com alguma editora para publicar, e boa sorte para ganhar dinheiro com isso, porque os royalties que você ganha escrevendo um livro são patéticos e tem Ainda mais se você for iniciante. Tem um motivo por isso, porque, primeiro, ninguém sabe quem é você. Você só tem o manuscrito. Você pensa, mas isso é 90% do livro. Não é, porque envolve marketing, envolve a própria editora que vai fazer 1001 cópias disso, quantas cópias serão feitas e onde vai vender, quando vai vender, o acordo com as livrarias que vão vender, e você não tem experiência com nada disso. Então, o editor simplesmente vai querer comprar os direitos da obra de você, vai fazer o que quiser fazer, entendeu? Isso se é o melhor acordo que você pode ter. Isso se você fizer algo que vale a pena comprar para começar de conversa. E aí você publica o livro, quantos livros são publicados são realmente lidos? É uma pequena minoria. Quando você chega numa livraria e você vai na seção de ficção, são os mesmos 5 autores contemporâneos ali. Stephen King, George Martin, de fantasia, né? Sabe, você tem sempre aqueles mesmos caras. Hoje em dia é Colin Hoover, entendeu? E aí você tem outras 15 mil fazendo algo parecido. Imitações baratas. Algumas são imitações baratas, outros têm realmente algo de útil ali, mas ninguém vê. E outra, quantos deles são lembrados 5 anos depois? Então, você percebe que quanto mais você vai... Afunilando, vai afunilando, até um ponto que você chega em um, que é o Homero. Exato. Bingo do episódio. Exato. Aí você chega nesses caras, esses caras com quem a gente sempre fala. Então, assim, muitos livros existem. A maioria nunca foi lido, jamais será lido. A maioria se perdeu na história. Mas a maioria dos que estão escritos e estão disponíveis para serem lidos dentro dos próprios nichos que eles se dispõem a compartilhar algum conhecimento não são lidos. E pouquíssimos são lidos e lembrados depois. Então, assim, não é todo mundo realmente. Que bom que não é. Porque como que a maioria das pessoas resolve esse problema? Elas não escrevem. É só não escrever, entendeu? Mas as pessoas abertas à experiência, no nível muito alto, elas não vivem sem isso. Então, pessoas que são muito imaginativas e que não vivem sem a sua imaginação, sem a sua fantasia, elas têm que arranjar alguma maneira de viver com aquilo. Seja como um hobby à parte, enquanto elas ganham a vida de outra forma, numa empresa mais tradicional, às vezes querendo se matar todo dia, mas ali também... Então, Marcelo, mas assim, querendo se matar todo dia, até porque numa empresa tradicional, cara, pensamento criativo... sabe, quantas vezes uma ideia nova de um estagiário é valorizada no ambiente de trabalho? Nenhuma. E às vezes pode ser uma boa ideia. Às vezes pode ser uma boa ideia, mas o cara é estagiário, entendeu? Então, assim, pessoas que entram numa hierarquia clássica daquelas de empresas que são muito imaginativas e fantasiosas, principalmente criativas, elas querem morrer, cara, porque elas detestam essa rotina estruturada, né? Sim. Então, assim, talvez se elas forem muito conscienciosas, que aí outro traço de personalidade pode estar em conjunto, mas às vezes um é dominante. Mas essa imaginatividade, essa fantasia, essa criatividade, ela é mais recompensada no alto escalão das empresas, né? E boa sorte, né? Esse período todo de você chegar de estagiário até dono da empresa é mais fácil você querer abrir sua empresa logo de cara. E abrir sua empresa logo de cara é muito difícil também. Muito difícil. Poucos dão certo. Chegar no ponto em que você pode monetizar a criatividade é muito difícil. Então muitos vivem como um hobby para não morrer por dentro. Sim. E quantos Michelangelos existem? Quantos Da Vinci existem? Cara, desde o Jobs a gente realmente nunca teve um grande gênio da tecnologia ressurgindo e revolucionando o mundo. Elon Musk. Mas ele teve o dinheiro, não necessariamente mas a ideia. Ele revolucionou já. Ele já trouxe. trouxe. Ele é um cara cheio de ideias, Ele é um cara desses criativos, entendeu? Dá pra ver. Ele fala que a mente dele é uma... Independentemente da sua opinião sobre Elon Musk. Mas assim... Ele fala que você não queria ser eu, porque a minha mente é uma tempestade. Sim. Imagino. O cara fez o foguete da ré? Sim. Cara, isso é muito perceptível. E um hobby que eu tenho e que eu amo, que é ler diário e carta de escritores famosos. Cara, a Jane Austen falando de Orgulho e Preconceito, falando, eu desperdicei 1 ano da minha vida nesta merda. Tudo bem, ela não falou merda. Mas... Entendemos que assim, isso foi um mas assim, é impressionante o quanto os caras sofrem. O próprio processo criativo, ele envolve um certo desespero, porque é uma briga constante com o seu ego. Sim. Essa é a verdade. E... duas coisas. Eu acho muito assertiva, por mais que eu não concorde com algumas coisas, com o conceito do Platão com as musas. Que é tipo a pessoa olhando pra cima e praticamente uma iluminação divina de algo que nem existe ou era pra existir,
chegando num receptáculo e aquela pessoa tornando aquilo real. Sim. Tipo, a pessoa olhou pra cima, olhou para os céus, recebeu uma inspiração e todo ao seu redor mudou. Sim. Eu acho que a imaginação ela foi relativamente bem descrita. Imagética, tipo, com imagens com isso daí. E usando um pouquinho o que o Kizo falou, tem muitas pessoas que elas usam a imaginação em suas criações tanto como forma, porque se ela não fizer, ela enlouquece, porque são muitas ideias, como vocês dois mesmos falaram. É um certo sofrimento, porque você não consegue desligar daquilo, e tem momentos que você só quer desligar, mas isso é impossível, e você não consegue viver de outro jeito. Então, criar é meio que uma válvula de escape, mas também para ver o que vai dar, é uma curiosidade. E tem essa questão também, tipo, a arte como uma válvula de escape, a ideia como uma válvula de escape. Só que, novamente, o quanto disso é monetizado? O quanto disso é possível? Sim. Porque, novamente, não é à toa que aquele ditado que eu já mencionei antes aqui no episódio, viver no mundo da lua, não é à toa que ele é meio pejorativo. Porque é contra-intuitivo pro cérebro, como o Caio também falou. O nosso cérebro, ele quer gastar o menos de energia possível. Ele gosta de organização, ele gosta de rotina, porque ele gasta menos energia. Você ficar sentado comendo Doritos na TV, vendo Netflix, é o ideal. Sim. Você não gasta porra nenhuma. Exato. Assim, é o cenário perfeito. Você desliga, o seu cérebro não faz tantas conexões, então isso é bom. Não ficar se desafiando cognitivamente é uma coisa que o seu cérebro fala, meu, cansei já. Cansei, pô, mano. Não compensa, cara. Não pensa não. Alguns cérebros estão adaptados pra isso, que é... Exato. Enfim. E, novamente, isso é contra-intuitivo. Então, e como vocês também já falaram antes, nós somos seres sociais. A gente gosta quando, por exemplo, encontramos outra pessoa que é parecida com a gente, não apenas de aparência física, mas de gostos, de ideias, de opiniões. Então, tipo, a pessoa que gosta da mesma comida que você, que gosta da mesma música que você, que gosta da mesma roupa que você. Ou que tá tendo muito em alta agora na cultura, que é as pessoas que são muito parecidas eticamente, porque criar esse paralelo e essa identificação é mais fácil. Porque tá ali na cara, tipo, você olha no espelho, por exemplo. Então, viver em grupo é bom. Você já tem uma tendência a gostar disso. Aí chega, tipo, sei lá, o David Bowie, com um terno branco, com rosa, com cabelo colorido. Por isso que essas pessoas costumam viver juntas, né? Uma pintura de raio na cara, falando, tipo, fazendo uma música psicodélica falando sobre espaço. 15 tatuagens na cara só. David Bowie, David Bowie, inclusive, ele era conhecido como um camaleão, porque vira e mexe ele inventava uma nova identidade pra ele. Sim, porque elas vivem as fantasias delas de uma maneira bem assustadora até. Sim. Elas gostam de criar até mesmo novas personalidades, e é difícil para essas pessoas, cara, o quanto ele não abertas para canalizar uma identidade única, né? Que é muito importante para você conseguir viver. Sim. O quanto ele não sofreu e, tipo, qual o processo que ele teve que fazer interno de falar assim, cara, eu sou isso. Sim. Lembra aquela música Eu Sou uma Metamorfose Ambulante? É Raul muito Seixas. bonito e romântico, né? Porque ele era um artista, ele pensava assim, mas é muito melhor para você como ser humano não viver assim. Sim. Porque você precisa ser, de uma certa forma, a mesma pessoa até para você se relacionar com seus amigos, familiares, pessoas que você ama, porque elas esperam algo de você quando elas te conhecem, elas têm uma visão de quem você é. E quando você vive destoando disso toda semana porque você inventou uma personalidade nova, é complicado. Sim. Então até para você mesmo. Você precisa descobrir qual que é o seu espaço e tentar usar a sua força imaginativa ali. Mas aqui a gente está falando, né? A gente falou por um bom tempo sobre pessoas que são muito imaginativas, que vivem com isso. A gente falou do extremo. E tem pessoas que são, como eu falei, pessoas que não são muito abertas à experiência, que são muito concretas. Está errado? Para uma pessoa que vê o mundo de maneira romântica, parece uma maneira muito entediante de se viver. Mas é uma pessoa que vai ter, assim, vai perder menos tempo, na verdade, né? E ela não vai ficar no mundo da lua, que sim, existe um detrimento em viver o tempo inteiro no mundo da lua. Você olhar sempre pra cima, você acaba perdendo a noção do chão. Existe o sonho mal adaptativo, né? O sonhar acordado, mal adaptive daydreaming, né? Que é a condição que você não consegue organizar seus pensamentos e ideias, eles te dominam e você deixa de fazer o que você precisa fazer, né? Sim. Tem muitas pessoas, inclusive, que elas procrastinam muito por isso, inclusive. Sim. E uma das razões de muitas pessoas que são muito imaginativos ficarem procrastinando é por causa disso, mas existem pessoas que são mais concretas, e é uma estratégia evolutiva até, que funciona para essas pessoas. Elas não estão nem aí para a arte, elas não estão nem aí para os produtos fantásticos da sua imaginação, e elas usam o mínimo de imaginação possível para poder resolver problemas de vida e seguir. Sim. E não tá errado. Não, assim, é um meio de viver. Pensa o seguinte,
quem é que vai trocar o cano do David Bowie? Me fala. Quem é que vai construir a casa dele? Quem é que vai garantir que o mundo que permite que ele seja aquele camaleão, né, aquele pavão, funcione? A gente precisa de pessoas que não são criativas tanto quanto as pessoas criativas. Exato, as pessoas criativas, elas são as pessoas que elas estão na vanguarda dos novos movimentos culturais e, portanto, elas estão na vanguarda da sociedade. Porque a cultura determina muito como vão ser, por exemplo, as leis de uma sociedade. A cultura, né, tem o filósofo, que é um filósofo conservador, eu gosto muito, que é o Roger Scruton, ele fala que a cultura é a somatória de tudo que uma sociedade amou. Tudo aquilo que a gente ama coletivamente é a nossa cultura. E muito determinado, muitas vezes, por artistas, né? Então, assim, os artistas estão na vanguarda e depois deles vão chegando as pessoas que vão construir o que a visão deles começou. Sim. Então, eles são os visionários. A palavra visionário vem daí, a pessoa que tem a visão daquilo que é novo, né? As pessoas mais imaginativas vão na frente. E o problema é, você vai na frente, então você vai na mata desconhecida e é capaz de você se perder e a maioria cai num buraco no meio do mato, entendeu? Enquanto estão explorando. Porque a maior parte da população não se importa, elas ficam dentro das muralhas da sociedade, elas não se importam com o que está olhando, elas não se importam em olhar para fora e ter curiosidade, já tem tudo aqui dentro. Mas a gente precisa de pessoas que não são criativas, porque senão todo mundo estaria morto, mas a gente precisa de criatividade, né? A esquizofrenia que não deu certo. E a gente precisa de pessoas que não são criativas também, porque imagina, você contrata, o contador criativo da minha empresa. Eu já ouvi esse exemplo uma vez. Meu contador criativo. Pariu. Quem quer ter um contador criativo? Pode ser muito útil. Cara, se ele soubesse... Eu quero um cara bem certinho, bem concreto, o menos aberto à experiência possível. Mas esse é um ponto interessante, inclusive, porque a gente fala muito de imaginação e criatividade em termos artísticos. Sim. Mas ela é extremamente necessária nas ciências também. Sim. A ciência mais criativa e imaginativa de todas é a matemática, cara. Porque a matemática é pura abstração divorciada de objeto. O 1 não existe. Ou no caso, assim, o objeto seria os próprios números, né? Sim. O próprio, por exemplo, o próprio desafio do conceito científico que empurra a ciência para frente depende de um cientista criativo. Alguém capaz de imaginar outras possibilidades. Exato. Até mesmo dentro da ciência. Os cientistas criativos são os caras das novas teorias. Sim. Então, assim, Einstein. Eles criam Einstein é muito criativo. obras novas. Exato. Novas áreas. A maioria dos cientistas são mais pé no chão, mais concretos, né? Sim. Então, assim, imagina que quando você tem Thomas Kuhn, um cara que vai escrever sobre a lógica das revoluções científicas, que ele vai falar, existe um período onde a ciência, existe o paradigma da ciência conhecida, né? Onde a ciência conhecida, ela domina, e até mesmo pensamentos dissidentes são colocados com suspeita, né? Sim. Que é quando a ciência vira cientificismo, né? Sim. E nesse momento você pode imaginar que tem vários cientistas juntos, eles são aqueles caras mais concretos, mais pé no chão. Eles estão ali para defender uma teoria bem estabelecida e encontrar evidências para suportar aquilo. Enquanto que existem aqueles momentos de paradigmas de mudança, onde a mudança radical acontece quando várias evidências do contrário já foram acumuladas e o paradigma muda. E aí é um momento onde você tem muitos cientistas que são criativos trabalhando ali em conjunto para trazer essas novas teorias, né? Chegou alguém capaz o bastante para ver padrões e falou assim, calma aí, Exato. tem coisa nova aqui. Exato. Porque é muito de pessoas criativas chegarem em padrões que já existem, só que remodelar eles. Isso. Literalmente, tipo, falar assim, cara, isso daqui tá meio interessante. Se eu mudasse o A da direita e fosse pra esquerda. Elas são pessoas que, assim, imagina que você tem testes psicológicos que funcionam assim. Então imagina que você fala com uma pessoa assim. Então elas produzem mais e associam mais. Então imagina que você fala assim, ó, eu vou te dar uma folha de papel em branco e vou te dar um lápis. Eu quero que você escreva em 3 minutos o maior número de palavras, não precisa ter lógica nenhuma, uma palavra numa linha. O maior número de palavras você consegue com a letra S. Vai, 3 minutos. E aí um monte de gente vai produzir várias palavras e aí você começa a diminuir um pouco. Então você fala, ó, o máximo 4 letras, tá? Ou 5 letras. Beleza. Algumas pessoas vão colocar, nesses 3 minutos, 15 palavras. Algumas vão colocar 100. Algumas vão colocar 50. Porque tá sempre ali, ó, produzindo. São sempre aquelas vozinhas, aquelas coisinhas na imaginação ali, ó. É uma ligação velocidade com a memória rápida. absurda. E elas também associam mais. Então, se você fizer, por exemplo, ó, um outro teste psicológico interessante. Eu vou te dar uma chave de conversa. Então, por exemplo, vou falar aqui, eu vou dar um tema da conversa. Me fala as primeiras coisas que vierem na sua cabeça a partir desse tema. Anota. A maioria das pessoas vai pensar na mesma coisa.
Então, por exemplo, matemática, número. Todo mundo, instintivamente, vai pensar nisso. Algum filho da puta vai falar baleia. Eu lembrei do Pinóquio agora. Mano, de matemática, eu falei, baleia na minha cabeça, Pinóquio. Você entendeu? E vai ter um motivo lógico de por que ela pensou em baleia. Porque, Agora eu tô pensando em mentira. Porque imediatamente ela vai associar número, e ela vai associar número com funções, que são aqueles gráficos, e ela vai imaginar os gráficos como constelações, e ela vai pensar que uma vez ela ouviu que tinha uma constelação no formato de uma baleia, e ela vai falar baleia. Entendeu? Então a mente criativa vai pulando muito rápido. A maioria da população, ela fica nos mesmos temas. Sim. E isso é bom. As pessoas têm que parar com esse romantismo de querer achar um novo. É bom para vocês comunicar com os outros, que vocês acabem pensando de maneira parecida. Sim, porque você precisa ver em grupo. A pessoa que fala baleia, todo mundo vai olhar assim, baleia? Você é estranho. E você vai ser classificado como estranho, para sempre. Não, exato. Até porque é o seguinte, a linguagem, ela depende de uma série de símbolos. E a inteligibilidade do símbolo depende de todo mundo olhar para aquele símbolo e imaginar mais ou menos a mesma coisa. Se todo mundo fosse extremamente criativo, isso não existiria. É um caos, é literalmente a desordem no seu máximo. Exato. E a desordem não é boa. Ela é boa até certo ponto. Exato. E ela é necessária, mas não tudo, não sempre. Como também já comentaram. E aquilo lá, tem muitas vezes que gênios, eles só são, tipo... As pessoas só descobrem que eles são gênios depois. Exato. Sim. Tem pessoas que Van Gogh morreu sem reconhecimento nenhum. O irmão, graças ao irmão dele que a gente conhece hoje em dia. Senão, fodeu, ele morreu na miséria. Beethoven morreu na miséria. Chopin morreu na miséria. Cara, tem tipo, muitas pessoas que elas morreram por causa das ideias. Copérnico tomou no cu. Sim. Por causa das ideias dele. Camões, ele foi enterrado numa vala comum porque ele não tinha dinheiro pra comprar uma Puta que pariu. Então, tipo, tem muitas Caralho, vezes... cuzão. Ao mesmo tempo que não... Tem muitas vezes que você olha uma ideia nova, uma invenção nova e fala assim, meu Deus, como eu nunca pensei nisso, que é muito simples, estava ali na minha cara. E teve alguma pessoa criativa que viu esse padrão e falou assim, tá na cara, vamos fazer, vocês são, tamanho lerdinho aqui, né? Sim. E tem muitas vezes que fala assim, cara, esse é tão maluco que não vai dar certo, então foda-se, eu vou excluir ele porque é estranho. Sim. E anos depois, décadas depois, descoberta que é aquela, genial. Mas tem muitas vezes que gênios não são bem vistos por conta disso. Eles estão tão à frente do tempo que não é bom. São pessoas à frente do seu tempo. E você estar à frente do seu tempo, é como o Marcelo falou, não é positivo, porque você vive num tempo. Sim. Você vive no presente, não no futuro. É extremamente solitário, isolamento mata, cara. Exato, isolamento mata. E eu gosto de pensar nessas pessoas, eu gosto de pensar no processo imaginativo muitas vezes, por meio de como as pessoas pensam, por exemplo, metáforas. Pessoas imaginativas usam muito metáforas para pensar. Porque metáforas e analogias é como se você estivesse combinando e fazendo associações, né? Então, metáfora é o primeiro produto da primeira fantasia, né, por assim dizer, né? Então, assim, imagina que imagina a diferença entre metáfora e exemplo, né? Então, vou dar um exemplo. Um exemplo é uma coisa concreta, né? Então, assim, o que é um exemplo de alguma coisa? Você fala especificamente da coisa. O que é um exemplo de você fazer X? Aí você vai falar sobre fazer X. O que é um exemplo de você colocar água num copo? Eu venho aqui com o copo, com a garrafa e boto água no copo. Isso é um exemplo. É muito concreto. A metáfora é diferente. A metáfora é amor é o fogo que arde, entendeu? Sim. Daí já começa a entrar numa linguagem fantástica, começa a entrar numa poesia. A linguagem poética, né? Que você tem o sonho, depois você tem a poesia, depois você vai indo para a prosa, né? Essa evolução do pensamento fantasioso, né? Mas os símbolos que você disse agora sobre a linguagem, né? A maneira de você dispor esses símbolos de maneiras diferentes é aquilo que a gente vê em poesia, aquilo que a gente vê em fábulas, né? Sim. Inclusive muitas vezes, né? Que uma coleção de metáforas é uma fábula. Sim. Né? Essas histórias, 3 porquinhos, né? São várias metáforas que os caras ajambraram ali e tem uma história fantástica. Ajambraram é uma palavra muito boa. Excelente vocabulário. Mostra o dicionário aí, brincadeira. Mas eu não queria passar também, apesar de falar tudo isso, desculpa te cortar aqui. Não, imagina. Mas apesar de falar tudo isso, eu não queria dar a impressão de que imaginação de que imaginação e fantasia são privilégios. A gente está falando existe uma diferença da criatividade, que é o sumo de muita imaginação, que é um funcionamento cerebral diferente. A maioria da população tem que trabalhar a sua imaginação. E a imaginação é importante para todos, mesmo sendo ou não criativo. Sim.
Eu acho que uma boa forma de entender isso é o seguinte. É como se você estivesse amarrado num cavalo, né? Pela mão. Ou o cavalo vai te arrastar, ou você vai montar nele. Né? É mais ou menos isso. Mas eu acho, uma coisa que eu ia comentar, é que você falou, né, da metáfora. Isso é bem interessante, porque o Northrop Frye, ele associa os diferentes estados de consciência do ser humano, né, e esse desenvolvimento civilizacional, justamente a 3 níveis de linguagem. O primeiro é o do substantivo, você dá nome às coisas. Certo. Né? O segundo é o do verbo, você age sobre as coisas e você muda elas para se adequarem às suas necessidades. E o terceiro é justamente onde ele diz que começa a literatura, que é na metáfora e na símile. Quando você é capaz de falar tal coisa é parecida com tal coisa, é aí que começa o trabalho imaginativo. Sim. E que ele é necessário, que é Sim. instintivo nosso. Uma criança, ela sempre tem uma imaginação mais fértil, com o tempo vai mudando por diversos motivos, sejam eles biológicos e ou ambientais. Sim. Mas é algo nosso. E é perigoso, porque assim, encontrar padrões em tudo que você olha, muitas vezes não tem padrão nenhum ali. Exato. Você está se inventando, né? Achando pelo em ovo. Exato. Mas acho que dá pra alguma coisa mais adicional aqui. Eu acho que acho que é importante falar, por exemplo, sobre imaginação, de novo, eu não queria dar a impressão de que a gente está falando de algo que é um privilégio de alguma pessoa. Né? Não, a gente tá falando como ela é. O que você diria que imaginação, Kiesel, seria interessante para a gente pensar sobre imaginação num contexto geral, dissociado agora das pessoas que têm muita imaginação, que são muito criativas, né? Putz. Porque existe muito daquela ideia de formação do imaginário. Então, formação de imaginário. Esse é um ponto interessante, né? Então a gente falou que a imaginação, ela age como uma ponte entre os seus sentidos e o seu intelecto, certo? Então você vê, você tem uma experiência direta de alguma coisa. Vamos lá, eu vou usar um exemplo prático. Carioca. Toda vez que você ouve carioca, vem uma imagem na sua cabeça. Vem duas imagens. Que Deus me perdoe pelas imagens que vieram na minha cabeça. Exatamente. Então, nenhuma delas boas. Não. A gente tem essa sensação por causa das experiências que a gente teve com cariocas. Uma delas foi boa. Pois é. Uma delas pode até ser boa. Eu também já tive boas experiências com cariocas. Mas o popular, né? Mas a gente é paulista. O que me assaltou foi muito educado. Então não era carioca. Então não, podia ser, ele podia ter crescido aqui. Mas. Então, mas isso é um estereótipo. Então, mas justamente, o meu ponto ia ser esse. A gente tá tendo. O nosso fantasma de carioca, a nossa ideia de carioca, ela vem não só com uma impressão direta do objeto, mas também com uma certa impressão pessoal. Todo fantasma ele vem carregado não só da imagem direta, mas também da sua impressão sobre aquilo, né? Quando Kant fala, então, que a gente não consegue acessar a coisa diretamente, ele está falando disso. O que acontece, então, é que isso é verdade sobre todas as coisas que a gente consegue imaginar. Toda vez que a gente imagina algo, a gente está imaginando a coisa e a gente está imaginando a impressão. E essa impressão ela é formada não só por experiências diretas, mas também através porque seria muito trabalhoso você ter que experienciar tudo para poder ter uma noção de tudo. Então a gente pega do ambiente, a gente pega do que os nossos pais falam, do que a gente ouve na escola. Que a gente vê na do que a gente seria muito trabalhoso, é impossível e você vai morrer. É impressionante o quanto daquilo que a gente considera ser conhecimento é coisa que a gente vê através de meme na internet. Isso é verdade. Então, a rede dessas imagens que se constroem na nossa cabeça é o que se chama de imaginário. Sim. E a gente, toda vez que a gente faz alguma coisa, toda vez que a gente toma uma decisão ou age, a gente está agindo com base nesse imaginário. Por exemplo, o Waze está falando para passar por aqui, mas aqui tem uma favela, né? Por quê? Porque a gente já está imaginando uma favela. Pode até não ser a favela pela qual a gente passaria, poderia ser até mais segura do que a favela na nossa cabeça. Mas a nossa ideia de favela é muito específica, então a gente vai evitar... E perceba então que inclusive é um mecanismo de sobrevivência. Se eu estiver num beco escuro à noite, só para fazer um parêntese na sua fala, se eu estiver num beco escuro à noite sozinho, é muito melhor que eu imagine que eu possa ser assaltado do que eu ter que passar pela experiência de ser assaltado para só depois, a partir dali, eu conseguir pensar a respeito disso. Se você tiver uma segunda chance depois, inclusive. Se você voltar dessa experiência. Sim, até é uma resposta evolutiva para vi uma coisa se mexendo na mata, vou correr. Sim. Ponto.
A gente precisa de uma certa imaginação para sobreviver. Sim. Só que isso, às vezes, estereótipos nem sempre são muito bons. Então, E existem os dois extremos que a gente comentou brevemente, né? Que é a criatividade e a fantasia. Se os dois extremos têm seus lados negativos, se os dois são maldições, por assim dizer, viver sem sonhar e sonhar até demais, qual que é o meio termo, né? E aí... Exato. Só que o que acontece? Você não é o único que sabe disso. Todo o discurso público, por exemplo, uma campanha política, ela é montada para formar o seu imaginário, não só sobre o candidato rival de quem está concorrendo, mas até das pessoas que votariam nele, né? Então, a gente está num período de polarização política muito grande, inclusive esse ano vai ter eleições e a gente já está vendo isso. Quando você vê, por exemplo, a notícia de uma pessoa que teve uma ação... por exemplo, a menina lá que abandonou o cara na montanha. Sim. Janeiro já Cara, começou naquele pique. Foi tiro e queda. As pessoas que estavam atacando a menina, né, criticando a menina, de cada 10 comentários, 4 eram certeza que essa menina é petista. Sim. E dos caras que estavam criticando, das pessoas que estavam criticando o cara, não, ele tem cara de bolsonarista. A gente não sabe se isso é verdade, mas o imaginário que a gente tem associando aquela experiência a um tipo específico. E o mundo que a gente vive hoje, por ele ser saturado de informação, ele está constantemente tentando formar o seu imaginário sobre alguma coisa. Então, é extremamente importante você ter uma consciência de que você tem um imaginário e de que as coisas como você as imagina, você precisa ter um refinamento da sua imaginação. O livro do Northrop Frye, Imaginação Educada, ele é justamente sobre a necessidade desse refinamento, né, da educação da sua imaginação, algo que tem um impacto real nas suas decisões depois. Eu não posso deixar de falar. Isso é real. Existe uma guerra pela sua imaginação, que acontece culturalmente, está acontecendo agora. Sim. Quando você vê uma notícia sobre política e você vê dois lados combatendo entre si, os dois, cada um deles inventando uma narrativa para dominar o outro lado, você pode ter certeza de que essa narrativa, primeiro, ela provavelmente não é a realidade como ela é, e segundo, ela é uma guerra para conduzir a sua imaginação, para se adequar a essa fantasia. Sim. Ideologias políticas nada mais são do que fantasias criadas, uma maneira de tentar interpretar a realidade, que é uma maneira fantástica. Quanto mais dissociada da realidade, mais fantástica é. Sim. E mais parece até um produto de uma mitologia do que uma ideia política, no final das contas. E elas estão ali para consumir o seu imaginário, esse potencial imaginativo que você tem, para você deixar de usar com algo que possa não ser, que possa não beneficiar essa ideologia política e sim adotá-la. E você passar a enxergar o mundo a partir desse produto, dessa fantasia. Se Jung estava falando que a gente vive um sonho específico, uma narrativa específica, existem pessoas tentando incutir uma narrativa para que você siga. Se você não determinar qual narrativa você vai seguir, pode ter certeza, alguém vai determinar por você. E já acontece. Sim. Isso acontece também muito no marketing. Sim. O marketing é literalmente isso. Você cria uma história para vender um produto ou uma pessoa. Exato. Até certo ponto, a minha profissão é essa. Você é copywriter. Porque eu sou copywriter. O meu trabalho é moldar o imaginário das pessoas para que elas vejam os meus clientes como autoridades. Exato. Existe um lado disso que pode parecer até pernicioso. Existe um lado disso que é simplesmente o marketing, quando ele é positivo para a humanidade, por assim dizer, ele apenas tenta quebrar a sua inércia. Sim. A gente está ali ocupado com nossos eventos do dia a dia, tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente precisa fazer para viver, e a gente não quer se importar com outras coisas que a gente nem conhece direito. O bom marketing, ele quebra a sua inércia e conduz a sua imaginação a trabalhar aquela noção que ele está tentando te vender, que pode ser até positivo para você, não é ruim necessariamente. Sim. Muito do marketing é encarado como um sinônimo de algo negativo, quando na verdade tem o seu lado positivo. Sim. E o lado negativo é quando ele tenta dominar o seu potencial fantasioso para incutir uma fantasia que vai realmente orientar você para algo que você não iria normalmente. Sim. Um exemplo disso prático, até usando marketing.
o bom marketing, que seria, por exemplo, tá vendo esse tênis da nossa marca? Ele é muito confortável, seu dia é estressante vai ficar muito melhor porque você vai estar pisando em nuvens. Você vai ter menos estresses, menos dores nos pés. Estar em pé vai ser confortável. Ponto. Aí o marketing negativo, por exemplo, que acontece muito na política. Apenas o nosso tênis é bom, os outros tênis são um lixo, você só vai ser confortável com o nosso tênis. Você está sendo usado para interesses de outras pessoas, Sim. seja por algo monetário ou porque você quer ser vangloriado. E às vezes pode ter monetário também no meio. Sim. E isso é perigoso. As pessoas acham realmente que, por exemplo, as posições políticas delas são resultado de um longo e árduo trabalho moral a respeito do que é certo e errado. Sim. Sendo que não. Na verdade, se a gente entrar mais uma vez na psicologia da personalidade, existem traços de personalidade que conseguem muito bem dar uma ideia da sua posição política. Pessoas abertas à experiência, muito abertas, costumam ser mais à esquerda. Sim, mais progressistas. Pessoas mais conscienciosas, que são pessoas mais focadas em rotina, em trabalho, elas são mais tradicionalistas, mais conservadoras. Elas são mais, portanto, acabam sendo um pouco mais à direita. E isso é determinado em parte, como eu falei, cada traço de personalidade, falei mais cedo aqui no episódio, é resultado de, sim, é o seu ambiente social, mas é também a sua biologia. Sim. E também são seus hábitos. Então, assim, as pessoas acham que elas escolheram as posições políticas que ela tem, quando a maioria da população não escolheu. Você quer saber se você realmente escolheu a opinião política que você tem? Quantos livros você já leu a respeito? Não apenas o que você pensa. Qual estudo realmente sério você conduziu a respeito de política para saber a respeito da sua opinião política e das outras? Então, assim, não apenas ler o que você já acredita para você ter um viés a respeito disso, né? Eu já sei que eu sou mais progressista, eu vou ler autores progressistas porque eu sou progressista. Parabéns. Vou fortalecer minha ideia. Parabéns. Eu espero que você durma muito quentinho ali no seu travesseiro fofinho todo dia achando que você tá certo, que todo mundo tá errado. A mesma coisa com os hiperconservadores, que muitos deles acabam nem lendo, porque não são tão abertos à experiência assim, mas que parabéns por você apenas consumir conteúdo de quem você acha que é conservador igual a você. Quem você concorda. Então, assim, a maioria das pessoas tem uma opinião política que foi dada a elas. Sim. E elas gostam de imaginar que elas conquistaram aquilo. Quando conquistar aquilo é muito difícil. Sim. E a minoria da população acaba fazendo isso. Assim como a minoria da população é extremista político. A maioria da população não é extremista e fica ali naquele meio termo. É por isso que a gente fala que eleitor não é consciente, né? Às vezes o cara vota na mesma eleição no deputado do PT e no do PL. Acontece muito isso. Porque, cara, a maioria da população, em relação à política, não tá se preocupando elas nem se preocupam tanto com isso, porque, de novo, a política tá que nem o marketing, tentando quebrar a inércia dessas pessoas. Sim. E às vezes elas são conduzidas por fantasias que vão imaginar um futuro melhor para elas por meio dessa ideação política toda, né? Para pessoas mais jovens ou para pessoas mais... Existem pessoas mais extremistas que pensam num futuro muito utópico e tudo mais, que vem, né, um futuro mais revolucionário, por exemplo. É uma fantasia que elas seguem também. E eu não falei nem no sentido pejorativo, é só no sentido literal mesmo, é uma fantasia. E existe um trabalho muito, muito árduo que é feito para você chegar numa opinião política que seja genuína e que não seja apenas você refletindo as suas tendências comportamentais para os outros, porque isso é o que mais acontece. E a maioria da população é assim. Ela pensa às vezes sobre política, mas não apenas o brasileiro médio, tá? O ser humano médio, ele pensa, acho que saiu pesquisa a respeito disso, 3 minutos na semana sobre política. 3 minutos na semana sobre política. Isso não é nada no dia. Isso não é nada. E existe uma minoria de pessoas que pensa bastante porque conseguiram gerar uma genuína interpretação das suas posições políticas. E dentro dessa minoria você tem a galera mais... você tem uma galera mais extrema e quem não é tão extremo. Sim. Entendeu? São poucos, na verdade, os extremistas que existem. O problema é, os extremistas são aqueles que geram as fantasias que vão iludir a maioria da população. Sim. E aquilo lá, para a pessoa, para o ser humano em si, é muito mais cômodo e quase que bom você achar que você conquistou algo e você não foi apenas manipulado ou levado para aquilo. Sim. Então é muito mais reconfortante. Sim. E tem muitas pessoas que acham difíceis isso acontecer, porque ele fala assim, como assim eu não cheguei nessa ideia? Como assim eu não tenho esse livre-arbítrio? Tipo assim, você tem, você escolheu. Sim. Ponto, mas não necessariamente precisa vir de você. A sua imaginação não foi guiada por você. Exato. Acontece. A gente falou que existia um aspecto, Aristóteles já falava que tem 2 aspectos da imaginação. Um deles é
guiado por você e outro é guiado pelas condições do mundo, pelos seus Exato. instintos, Pelo que muitas você vezes. consome, pelo que você escuta. Se a imaginação mais predominante em você é aquela que é determinada pelos outros, você vai viver a fantasia dos outros e não a sua. Sim. E essa guerra pela imaginação acontece o tempo inteiro. Então é por isso que é interessante você sair da sua bolha de pensamentos e você ir ler um clássico, um autor clássico, um artista clássico, porque esses grandes clássicos, tanto da literatura, da música, da poesia, sabe, Dante, Dostoiévski, Tolstói, Homero, Virgílio, o que esses caras vão fazer por você, eles vão te dar ali ferramentas imaginativas que vão, não é uma certeza, mas te dão mais ferramentas para que você não seja conduzido por uma fantasia que foi dada para você por pessoas que querem te comandar. Sim, exato. Porque aquilo lá, não necessariamente todo mundo que está na política, no meio político, é ruim. Só que tem muita gente ruim. A maioria é ruim, vai. A maioria. Aqui no Brasil especificamente também. Não acho que no mundo todo. Mas a maioria é ruim. Então é bom você ter cuidado que, como já mencionamos antes, o ser humano, ele naturalmente prefere ficar dentro da cidade murada, não pensando tanto sobre o mundo afora. E, novamente, prefere ficar em grupo, como eu também já mencionei antes. Você está numa bolha, para o seu ego, para o seu orgulho e para o seu cérebro, é melhor. Sim. Porque você está certo, você não precisa se preocupar com outras coisas. E, pô, tô feliz com o meu grupinho. Só que, como a gente já falou assim, você tem que tomar cuidado para onde está sendo guiado e quem está te guiando. O discurso público é feito assim. Vou dar um exemplo prático, tá? Banco Master. O escândalo que teve agora do Banco Master. Caralho, mano, janeiro tá foda, velho. Você tem pessoas nos dois lados do espectro político que estão tentando abafar esse caso porque tem muita gente do alto escalão da política envolvida nisso. Tem gente falando que quando tudo for realmente exposto ao público, se é que vai realmente, vai implodir Brasília, provavelmente. Então o que você tem? Muitos influenciadores, tanto da direita, acho que mais da direita do que da esquerda, embora os dois tenham o rabo preso ali com essa história, muitos foram realmente receberam dinheiro para abafar o caso do Banco Master e falar mais do Banco Central. Vocês estão sabendo disso? Sim. E falando mais sobre... Nossa, mas será? Mas o Banco Central também é meio suspeito por estar investigando isso. É uma fantasia criada para guiar você, uma narrativa, para guiar o seu pensamento para aquilo que essas pessoas não querem que você pense. Sim. Porque tem muito daquilo. Eles estão tentando ter essa guerra e vencer essa guerra do imaginário, porque para eles vai ser bom. Exato. Porque para eles, você viver numa bolha sem pensar muito, sem explorar, é bom. Sim. A gente falou, não é bom que todo mundo queira ir pra floresta. Mas não é bom também que você fique só sentado na porra da sua casa morada. Aqueles caras que mais te vendem as chaves do pensamento crítico pra você saber disso também, a maioria também quer te enganar. Quanto de pensamento crítico não é ensinado em escola e faculdade? Eu já vi tanta gente tentando ensinar pensamento crítico, na verdade estava ensinando apenas um viés, era uma nova fantasia para você enxergar a realidade como o seu professor queria que você enxergasse. Então, assim, é difícil, é complicado. Então, todo mundo vai te dar uma fantasia para você acreditar. E o importante é você ter um pouco desse trabalho, que às vezes pode até ser um pouco solitário, mas é necessário. E você saber discriminar bem isso. Quando que eu sei que estão tentando vender um discurso para mim? Quando eu saber que o tênis que eu tô vendo, que eu tô escutando, é um legal muito bom, ou quando só existe aquilo? Se aquilo te agrada muito, se uma certa narrativa te agrada muito, olha um pouco de longe para ela e tenta arranjar argumentos para realmente ver se ela, para destruí-la, para ver se ela fica em pé. Não se esqueça, inclusive, das palavras de Aristóteles, que diz que a marca de uma mente educada é a capacidade de entreter uma ideia na qual ela não acredita. Exato. Pensamento crítico não é criticar a ideia alheia. Qualquer babuíno faz isso. É verdade. Sim. Mal treinado ainda. Sim. Enquanto que não precisa nem de muito treino para fazer isso. Criticar a ideia dos outros todo mundo faz, é confortável. Criticar as suas próprias ideias é o começo do pensamento crítico, é o começo de uma formação ideal do seu imaginário. E você usar essa imaginação para algo bom. Exato, para você discriminar realmente quem quer te enganar ou não. Sim. Inclusive, a gente explorou bem o aspecto político disso, mas você também tem um aspecto filosófico e comportamental nisso, né? Então, por exemplo, a sociedade, através principalmente através do seu entretenimento, ela constrói o mundo em volta dela, a visão de mundo. Então, o que os filmes te falam sobre o que é amor? O que os filmes te falam sobre o que é sucesso? O que a música te fala que você tem que fazer ao conhecer uma mulher, por exemplo? Sim. O que
cara, o que não tem de músico reclamando da indústria da música e sobre pessoas alertando como a cultura tá influenciando negativamente atualmente é assustador. A melhor coisa que as pessoas sabem que nós somos seres, a nossa racionalidade surgiu faz pouco tempo. É um pinguinho na história humana. A gente é A muito gente mais é emoção. muito mais, de novo, antes da consciência surgir, a gente era imaginativo. Então, um filme, um bom filme, é muito mais capaz de fazer com que você acredite numa fantasia do que uma dissertação política. Então, todo mundo sabe que o caminho para o coração e para a mente das pessoas é uma fantasia muito bem elaborada. É por isso que surgem vários filmes que são propagandas políticas claras. Sim. Que eles são feitos para fazer com que você acredite em algo, que eles distorcem eventos da realidade, se eles falam que são baseados em fatos reais, eles distorcem a realidade. Então, assim, Cara, eu não preciso nem mencionar, acontece né, o filme do Lula. Pô, eu não preciso nem mencionar o filme que vai sair agora do Bolsonaro, Com o Jim o Dark Caviezel. Horse. O cara foi de Jesus Você tá pra de Bolsonaro, sacanagem, velho. entendeu? Você tá de sacanagem, entendeu? Que vai colocar o cara como herói, assim como o filme do Lula colocou o Lula como herói. Sim. Entendeu? Essas É uma pessoas são guerra de heróis. narrativa. Esses caras são heróis, você pode até votar neles. Eles são heróis. Desculpa. É uma maneira de tentar fazer você acreditar em certas fantasias. Sim. E é literalmente uma guerra pela sua atenção. É uma guerra. Sim. E você tem que tomar muito cuidado. E agora, ainda mais na era de TikTok, essa bomba de fantasia gerada, ela vai chegar em menos de 1 minuto pra você, Sim. porque esse é o tempo que eles sabem de atenção sustentada que Sim. a galera mais jovem tem Sim. pra suportar essas ideias. É, porque é uma metralhadora de mensagens, né? É um tipo. É constante, Sim. é uma mensagem por minuto, praticamente. E isso, cara, isso fode com a imaginação da pessoa também. Uhum. Fode, porque você não tem a vontade, isso te dá mais mecanismos e alimenta uma vontade que você tem de não criar e não pensar, Sim, sim. o que é muito ruim. A gente sempre tem, tipo, acho que muito desse episódio é falando sobre o meio termo da imaginação e até mesmo sobre a construção de opiniões e ideias. Uhum. Você seguir um certo meio termo, Uhum. porque tem pessoas que querem fazer isso por você e não são muito boas. Exato. Não são muito Exatamente. moralmente. E às vezes as pessoas acham que não estão Corretas. recebendo, que elas não estão seguindo fantasias que receberam, quando na verdade elas só estão concordando com tudo que ela ouviu na sala de aula, do primeiro professor que falou alguma coisa pra elas. Eu acho que todo mundo aqui já teve a experiência de ser acusado de não ter pensamento crítico só porque você questionou o que o professor estava dizendo uma vez. Porra. Enfim, né? É. Pois é. Mas é. Então acho que, dado tudo isso, acho que a gente pode ir encerrando já a nossa discussão, né? Pode ir encerrando a nossa conversa. Acho que a gente falou bastante sobre imaginação e por que ela é tão importante. A gente falou sobre os dois extremos da imaginação, sobre ter de mais e ter de menos, sobre criatividade e a fantasia. A fantasia junto, né? A gente falou sobre o meio termo, a gente falou sobre os impactos até políticos e culturais da imaginação, por que é tão importante pensar a respeito disso, de formação de imaginário, falamos de importância da cultura, de uma boa cultura e de uma péssima cultura também, porque induz você a levar fantasias para sua vida que sejam negativas para você e para os outros. Você nem percebe que está sendo influenciado. Que é Exatamente, perigoso. Você não sabe. exatamente. E acho que a gente pode até encerrar, então vamos lá. Vamos pensar então o que é a imaginação, então, a partir de tudo que a gente conversou. Cara, eu Quem acho quer que começar? eu não mudaria muito da minha resposta inicial, eu só adicionaria algumas coisas que eu já pensava, só que vocês comentaram também, mas para mim a imaginação é um exercício da inteligência de reorganizar e redirecionar o mundo com base em coisas que você já viveu, que a pessoa já viveu, que elas podem tanto dar esperança, mas também destruir a pessoa. Sim. Eu diria, eu acho que eu manteria minha resposta, eu acho que eu vou só formular ela um pouco diferente, que é a nossa capacidade de formular o possível a partir do que é. Certo. Bom. Do que você falou da imaginação, eu acho que esse aspecto da inteligência, eu acho que faz sentido se a gente pegar aquela imaginação, aquele aspecto da imaginação que é consciente, e a imaginação também ela pode ser inconsciente, né? Então, ela também tem grande parte, a maior parte dela é mais inconsciente. Eu acho que a imaginação, ela é realmente a capacidade de gerar aquela visão, né? Bem parecido com o que você falou agora, de gerar aquela visão no qual o resto da sua vida vai se direcionar, né? É a capacidade de você gerar essa direção, é as pontes que você constrói. A imaginação para mim é isso, são aquelas pontes que você vai construindo e vai produzindo. E eu não acho que seja estritamente mental até, na verdade. Eu acho que a imaginação também ela é
ela assim como nenhuma... Eu não sou um adepto do mentalismo, então mentalismo é a ideia de que você consegue separar a mente humana e estudar apenas ela dissociada do restante do corpo, como se o corpo não fizesse parte da mente e vice-versa. E eu não acredito nisso, até porque o corpo influencia a mente e vice-versa, o ambiente influencia a mente, o corpo e vice-versa. Então, quando eu falo de mente, eu falo de tudo isso junto e misturado. Então, imaginação, para mim, ela é justamente esse potencial de criar pontos que ele não é apenas mental, ele se realiza também. Porque vem a visão e depois vem a ação correspondente. A visão, por si só, sozinha, solitária, sem até ser compartilhada para ninguém, não vale de muita coisa. Então, a imaginação é isso. Para mim, essas pontos que a gente cria para a gente poder viver. E são essas fantasias que guiam o nosso olhar, que guiam as nossas vidas. E é importante a gente escolher alguma delas para a gente viver. A gente só vai escolher se a gente realmente se aprofundar nos estudos e até, de certa forma, numa vida cultural, né? Sim. Então, acho que é isso. Acho que a gente finalizou por aqui o que é imaginação. Até interessante até ter terminado com isso, não era nem planejado nem nada, mas na próxima semana, o próximo episódio que vai surgir aqui nosso é de como estudar. Então, talvez para afiar a própria imaginação... Eu irei mencionar sobre formação do imaginário por causa disso. Afiar a nossa imaginação, pode ser isso. Então, se você estiver interessado, a gente vai... Dependendo de quando você está assistindo, já até lançou, mas semana que vem, na próxima segunda-feira, vai surgir também. Então, esse tema sobre estudos, que pode ajudar, como eu falei, a afiar a imaginação. Mas, finalizando aqui, se você gostou dessa conversa, se você acha que fez sentido para você, se você recebeu algum insight interessante... Aonde você esteja assistindo a gente, Spotify ou YouTube, siga a gente para acompanhar mais. A gente tem mais temas episódios que seguem justamente esse tipo de conversa. Dê um like aqui pra gente também. Compartilhe. Se você acha que alguém poderia se beneficiar dessa conversa que a gente teve, mande esse episódio aqui para alguém que você acha que gostaria de ouvir, que teria também mais insights, assim como você teve aqui ouvindo a gente. E toda segunda-feira a gente está aqui trazendo essas conversas nesse tipo de temática. Então, se você gosta desse tipo, se você é uma pessoa muito aberta, como eu falei aqui, se você está aqui no final dessa 1h30, quase 1h30, assistindo a gente aqui, provavelmente você é bem abertinho. Então, se você gosta desse tipo de coisa, aqui é o seu lugar, né? Então, é isso. Siga o nosso farol. Isso. Obrigado por assistir a gente até aqui e até a próxima semana. Sim. Envie esse vídeo a uma pessoa tão doida quanto você. Exato. Todo mundo sabe que pessoas querem comandar a sua fantasia, a gente não vai de longe colocar uma fantasia que é de que o Nosso Farol é o melhor podcast que você tem que ouvir. E você tem que ouvir apenas ele toda semana e tem que acompanhá-lo religiosamente. Exato. A gente nunca tentaria te manipular porque você é inteligente demais para isso. Exato. Todo mundo aqui sabe quão inteligente você é. Por isso que você vai seguir a gente e continuar assistindo todos os nossos episódios que lançarem. No horário que lançar, você vai estar ali. Segunda-feira, meio-dia, você vai estar aqui esperando. Você vai indicar para os outros e falar assim, nossa, olha como eles são bons. Você vai sair com camisas com o nosso logo. Exato. Com os nossos rostos. Você vai recomendar esse vídeo para pessoas que você conhece, que não são tão imaginativas quanto você, e elas não vão te entender, cara. Você é especial. Você é especial. É isso, galera. Obrigado aí por acompanhar a gente aqui nesse episódio e até a próxima vez. Até a próxima, galera.